Fala pessoal, meu nome é André Filho, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a Juliana Almeida, Chiforívia, Gabriel Vasconcelos, Alexandre Pinheiro e Samira Mariano pelos comentários do último vídeo. Muito obrigado a vocês e todos que deixaram o like e se inscreveram. Se você ainda não fez isso, já vai clicando aqui embaixo no joinha e inscreva-se, é fácil e me ajuda muito. No vídeo anterior dessa playlist de matemática básica, eu apresentei para vocês os números naturais e mostrei um pouco do nosso sistema numérico, que é o decimal posicional, que serve para representar os infinitos números do conjunto dos naturais de uma maneira bem simples. No vídeo de hoje, vamos continuar falando dos naturais e de algumas propriedades importantes. Vamos falar sobre a ordem. Uma das características dos números naturais é que eles têm uma ordem. Então, eles formam uma sequência, como essa daqui que eu estou mostrando. Se eu escolher algum número nessa sequência, o número que vem logo depois dele, que é obtido quando a gente coloca mais uma unidade, é chamado de sucessor. E o que vem logo antes dele, que é obtido se eu tirar uma unidade, é chamado de antecessor. Se a gente pegar o número 3, por exemplo, o sucessor do 3 é o número 4, porque o 4 vem logo depois do 3, enquanto que o antecessor do 3 é o 2, porque o 2 vem logo antes do 3. Mas não são todos os números que têm antecessor no conjunto dos naturais. Veja o 0, por exemplo. O 0 não tem ninguém que aparece antes dele. Para resolver esse problema, a gente precisa falar sobre os números negativos. Se você tem curiosidade de aprender sobre os números negativos, já deixa nos comentários e não esqueça de deixar o like e se inscrever. Vamos voltar agora para a nossa sequência. Além da gente poder definir o que é o sucessor e o antecessor, nós também podemos definir outras duas coisas, o maior e o menor. Quando um número aparece antes de outro na sequência, como por exemplo 2, que aparece antes do 5, podemos dizer que o 2 é menor que o 5, e a gente escreve assim: 2 menor do que o 5. A gente também pode ver que o 5 aparece antes do 8, então o 5 é menor do que o 8. Podemos escrever assim: 5 menor do que o 8. Já para o maior, veja o 9. O 9 aparece depois do 6, então o 9 é maior do que o 6. Escrevemos 9 maior do que o 6. Nós usamos este e este outro símbolo para representar o menor e o maior, mas para você não confundir, deixe sempre a parte aberta do sinal para o maior. Veja, aqui a parte aberta está virada para o 5, aqui o 8 é maior, então a parte aberta fica virada para ele, enquanto este outro caso, o 9 é maior e tem a parte virada para ele. Essa relação de ordenação que existe nos números naturais tem uma propriedade que pode parecer óbvia para algumas pessoas, mas é importante de destacar. Essa propriedade é a propriedade transitiva. Para ficar mais claro, eu vou fazer esse desenho aqui. Imagine que nós temos lá uma sequência de números que vem de algum lugar, os números naturais, né? E aí a gente vai chegar em um número que eu vou representar pela letra A. Depois, essa sequência vai continuar, né? E vai chegar até um outro número que eu vou representar pela letra B. Repare que A é menor do que B, porque o A aparece antes do B. Mas vamos continuar com essa sequência. Depois do B vai vir algum outro número, até a gente chegar no C. E depois essa sequência vai continuar, porque sabemos que os números naturais são infinitos. Olha que o B aparece antes do C, então o B é menor do que o C. A propriedade transitiva diz que se A é menor que B e B é menor que C, então a gente tem que A é menor do que o C. A gente pode ver isso pelo desenho. Veja que o A aparece antes do C, então A é menor do que C. Outro sinal para comparar a ordem é o igual.
O igual indica que dois números ocupam a mesma posição na sequência, como 1 é igual a 1, o 2 é igual a 2 e o 3 é igual a 3. O sinal de igual pode se juntar com outros sinais, como maior, para darem origem a outro sinal que chamamos de maior ou igual. Ele também pode se juntar com o sinal de menor para formar o menor ou igual. Vamos tirar esses sinais todos daqui e dar um exemplo. A gente pode falar aqui que 2 é menor ou igual a 3, porque o 2 ele é menor do que o 3. Também podemos dizer que o 2 é menor ou igual a 2, porque 2 é igual a 2. Outra propriedade quando estamos falando da ordem dos números naturais é a totalidade, ou seja, a ordem é total. O que significa ser total? Se escolhermos dois números quaisquer, que eu vou apelidar aqui como A e B, só existem três possibilidades. A primeira delas é que A é menor do que B. A segunda é que A é igual a B. E a terceira é que A é maior do que B. Lembrando que somente uma delas é possível. Não é possível ter mais do que uma das três ao mesmo tempo. E com a ordem, a gente também consegue construir subconjuntos dos números naturais. Um subconjunto é quando a gente pega só alguns elementos de outro conjunto, no caso, o conjunto dos naturais. Eu vou dar alguns exemplos. O conjunto dos números que são menores do que 5. A gente pode fazer uma lista desses números abrindo chaves, e aí a gente vai ter os números 0, 1, 2, 3 e 4, que são todos números menores do que 5. Outro subconjunto que a gente pode formar é um conjunto dos números maiores ou iguais a 5 e menores do que 7. Repare que agora nós temos os elementos 5 e 6. Uma outra maneira de representar os subconjuntos sem ter que listá-los é apenas colocando os extremos. Os extremos são os valores das pontas, o início e o fim do subconjunto. Quando usamos os colchetes, estamos dizendo que esse número pertence ao subconjunto, e quando usamos parênteses, dizemos que ele não pertence a este subconjunto. Voltando ao primeiro exemplo, uma forma de representar esse subconjunto é usando o colchetes, o 0 e o 5. Outra forma também é com colchete... Opa, aqui era parêntese, né? Porque o 5 não está incluído no subconjunto. E aqui, agora sim, podemos usar o colchetes e o 4. Para ver se entendemos bem, vamos voltar de novo ao segundo exemplo. Podemos colocar aqui o parênteses e o 4, porque o 4 não está no conjunto. E o 7 também com parênteses, porque o 7 não está nesse subconjunto. E podemos fazer isso de outra maneira também, usando o 4 e o 6. Repare que o 4 não está no subconjunto, mas o 6 está. Por isso usamos o parêntese no 4 e o colchete no 6. Tudo bem? Veja, o 6 aqui, ele aparece nesse subconjunto, então usamos o colchete. Já aqui, o parêntese usamos com o 7 porque ele não está no subconjunto. Aqui temos o 4, que foi usado o parêntese, porque ele não está no subconjunto. Já aqui com o 5, usamos o colchete, porque ele está no subconjunto. Podemos agora fazer alguns exercícios. Pause o vídeo e tente fazer você mesmo sozinho. Pausou? Conseguiu? Vamos conferir as suas respostas. Quem é o sucessor de 7? Bom, o sucessor do 7 é o 8, porque o 8 é o número que vem logo depois do 7. O antecessor do 10 é o 9, porque o 9 vem logo antes do 10. Colocando os sinais de maior e menor, lembre de colocar a parte aberta para o maior. Veja, aqui o 20 é maior
então deixamos o lado aberto para ele. Aqui o 4 é maior, então deixamos a parte aberta para o 4. O 3 é maior e deixamos a parte aberta para ele. E o 32 é maior, então deixamos a parte aberta para ele. Listando os elementos, repare aqui, o 3 está incluído, vamos começar com ele. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou terminar no 8 porque o 9 não está incluído, ele tem parêntese. Tudo bem? Como tem parêntese, não colocamos ele. Nesse caso, os dois têm parêntese, só que quem vem logo depois do 1 é o 2, então não tem ninguém aqui nesse conjunto. Chamamos esse subconjunto de conjunto vazio e podemos representar ele também desta forma. E isso é tudo. Se você gostou, clica no joinha e se inscreva. Essa é a forma de eu saber que vocês estão gostando e que vai me motivar a gravar mais vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau.